Gestão do conhecimento, unidades 9A e 18A. Montagem do enrolamento estatórico. O enrolamento estatórico dos geradores da usina de Itaipu é o circuito onde temos a indução da força eletromotriz, ou seja, onde surgirá a tensão induzida. No caso de Itaipu, este enrolamento é do tipo ondulado, de dupla camada, refrigerado a água pura, adequado para geradores com um elevado número de polos. Esse tipo de enrolamento possibilita cabeças de bobinas curtas e facilidade para a ligação de circuitos em paralelo. O enrolamento estatórico de Itaipu é composto por 1.008 barras estatóricas, sendo 504 posicionadas no fundo da ranhura e as outras 504 no topo. Cada fase é composta por 6 circuitos paralelos, onde cada circuito possui 56 barras em série, totalizando 336 barras por fase. O passo polar dos geradores de Itaipu é do tipo fracionário. Para 50 Hz, temos 7,636 ranhuras, obtidas pela divisão das 504 ranhuras pelos 66 polos. E 60 Hz, temos 6,462 ranhuras, obtidas pela divisão das 504 ranhuras pelos 78 polos. Como construtivamente só podemos montar barras em ranhuras inteiras, adotou-se o passo de 7 ranhuras para ambas frequências. No caso de 50 Hz, ocorreu um encurtamento no passo, enquanto 60 Hz, um prolongamento no passo. Tais medidas são altamente benéficas ao gerador, pois reduzem as amplitudes dos harmônicos de quinta e sétima ordem. Devido a este conjunto de características, temos cada barra da fase de 50 Hz exposta a uma tensão de 202,22 volts e de 60 Hz a uma tensão de 195,56 volts. Cada barra estatórica possui 30 condutores isolados entre si em toda a extensão da barra, sendo 24 maciços e 6 ocos. Os condutores ocos possibilitam a circulação de água pura pela barra, aumentando assim o resfriamento do enrolamento estatórico. Devido ao nível de tensão e corrente por fase dos geradores de Itaipu ser elevado, devemos tomar alguns cuidados especiais. Para uma equalização de corrente entre os 30 condutores isolados da barra, utiliza-se uma transposição de 360 graus ao longo do comprimento da barra, ocupando todas as posições no pacote de condutores. É o processo de transposição Rebel. Para a isolação das barras, devemos utilizar papel Nomex na região das transposições dos condutores, preenchendo os vazios com massa condutora e aplicar isolação principal de filme de mica sobre elas com meia transposição. Após essa operação, elas vão para uma câmara de vácuo para impregnação e consequente retirada das bolhas de ar do isolante. As barras são pintadas com pintura condutora na parte reta da barra e semicondutora na parte curva da barra, a cabeça de bobina. A pintura condutora tem a finalidade de descarregar continuamente a carga elétrica capacitiva diretamente ao núcleo, e a semicondutora tem a finalidade de diminuir o gradiente de tensão na superfície da isolação devido à distribuição desfavorável de tensão na saída das ranhuras, aumentando assim a tensão de início de corona, pois o potencial de superfície em alguns pontos pode ser grande o bastante para dar início às descargas
devido ao caminho percorrido pela corrente fora da ranhura ser grande. Radiadores montados na Itaipu. Esta pintura semicondutora é formada por um nível principal com 35 milímetros, sendo 15 milímetros de sobreposição com a pintura condutora e outros 3 níveis sobrepostos, com comprimentos de 55 milímetros, 90 milímetros e 120 milímetros, calculados em função da porca do tirante de aperto do núcleo do estator. Para iniciar a montagem do enrolamento estatórico, os testes de magnetização do núcleo e prensagem final das chapas do estator devem estar finalizados. Montou-se então um andaime em 2 níveis, de modo a ocupar o diâmetro interno do núcleo estatórico. O andaime é necessário devido às dimensões do núcleo, cuja altura é de 3,5 metros e diâmetro interno de 16 metros. No último nível, chamado de pavimento superior deste andaime, são posicionadas 3 caixas de barras estatóricas. Há 4 tipos diferentes de barras, e a utilização de um tipo determinado dependerá da etapa de montagem a ser executada. Ainda na fábrica, as barras estatóricas, após testadas e com selo de aprovação, são preenchidas com nitrogênio para evitar a ação oxidante devido à reação química entre o oxigênio e o cobre, e então transportadas da fábrica para a obra. Como podem ocorrer danos durante o transporte, o primeiro cuidado ao receber as caixas na obra é inspecionar visualmente caixa a caixa. Ao abrir-se as caixas, deve-se verificar o estado das barras. As barras são retiradas das caixas e colocadas sobre cavaletes para que seja feita uma inspeção minuciosa a fim de detectar possíveis danos na isolação. Após inspecionadas as barras, deve-se inspecionar com critério todas as ranhuras e dentes do núcleo. Qualquer sinal de ferrugem ou corpo estranho deve ser eliminado e após devemos realizar a pintura da face dos dentes com verniz isolante ISL 898.1. Realiza-se então a marcação do núcleo para facilitar e agilizar o processo de montagem, ou seja, deve-se marcar as ranhuras onde irão ser montadas as barras especiais, inferiores e superiores, que são as barras destinadas à interligação com um barramento circular, bem como as posições nas quais devem ser montados os separadores de barras que contêm sensores de temperatura, tipo RTD. Com as ranhuras já inspecionadas, limpas e identificadas, monta-se a fita de papel Nomex, que tem por finalidade proteger o fundo da ranhura. Caso seja necessário corrigir as imperfeições do núcleo, as quais podem se acentuar após o teste de magnetização, utiliza-se mais de uma fita. Para a montagem das barras inferiores, é construída uma plataforma de nivelamento ao longo do diâmetro interno do estator, com altura de aproximadamente 50 centímetros. Sobre esta plataforma serão colocados calços em formato de cunha, as quais são montadas 2 a 2 contrapostas, para o ajuste da altura das barras inferiores durante a montagem. No pavimento superior do andaime, são colocadas 2 caixas com barras do tipo P2, barras inferiores normais, e uma caixa com barras do tipo P4, barras inferiores especiais. Para montar a barra estatórica na ranhura do núcleo, deve-se envolvê-la em papel grafitado, impregnado de massa condutiva. Esta operação é realizada no primeiro nível do andaime, onde se encontra uma mesa preparada especialmente para envolver a barra com o papel grafitado.
Com o papel grafitado fixo à mesa, aplica-se sobre ele a massa condutiva com auxílio do rolo ranhurado, que tem por finalidade espalhar a massa uniformemente sobre toda a extensão do papel. Para que não haja excesso de massa, deve-se aplicar 430 gramas de massa condutiva nas barras inferiores e 460 gramas nas barras superiores. Para a produção de 2 kg de massa condutiva, são necessários 436 gramas de resina composta por epóxi bifenólica E1022 e epóxi novolaca E1028, 812 gramas de endurecedor à base de anidrido H1006, 5 gramas de acelerador à base de imidazol H1001 e 360 gramas de negro de fumo. Devemos misturá-los da seguinte maneira. Primeiro, mistura-se a resina com um endurecedor durante 5 minutos. Depois, adiciona-se o acelerador e mistura-se durante 3 minutos. E, por fim, adiciona-se o pó negro e mistura-se durante 10 minutos. Em seguida, a barra estatórica é colocada sobre o papel e envolta nele. E é então transportada com cuidado até a ranhura na qual deverá ser montada. Após o pré-ajuste de altura da barra, esta é introduzida na ranhura e ajustada na altura correta para garantir a fixação adequada e a amarração da barra estatórica com as demais barras na posição final de montagem. Retira-se o excesso de massa condutiva com auxílio de uma espátula de madeira, montando-se separadores normais ou especiais, com RTDs que têm a função de medir a temperatura no enrolamento. Retira-se o excesso do papel grafitado, cortando-o, e realiza-se a fixação provisória das barras estatóricas inferiores, utilizando-se de espaçadores de madeira e estecas provisórias, as quais devem ser posicionadas em 5 pontos ao longo da ranhura onde a barra está sendo montada. Concluída a montagem das barras inferiores, é realizado um ensaio preliminar de tensão aplicado nas barras, com a finalidade de detectar problemas no isolamento durante a montagem das barras. Neste ensaio, todas as barras inferiores são curto-circuitadas e aplica-se a tensão de 73,1 kV em corrente contínua. Realizado o ensaio de tensão aplicada sem ter sido detectado quaisquer defeitos, é iniciada a montagem das barras superiores. O procedimento de montagem é o mesmo usado para as barras inferiores. Porém, agora, são colocadas as caixas referentes às barras superiores, que são do tipo P1, barras superiores normais, e P3, barras superiores especiais. Quando as barras superiores são montadas nas ranhuras, deve ser observado o alinhamento das mesmas. A conexão elétrica da barra superior deve estar perfeitamente alinhada com a conexão elétrica da barra inferior, para se garantir um eficiente contato elétrico entre as barras inferiores e superiores. Este bom nivelamento garante uma melhor brasagem das barras, visto que a área de contato entre as barras a serem brasadas será maior. A fixação provisória destas barras é realizada com o auxílio de 6 cunhas provisórias. Concluída a colocação das barras superiores nas ranhuras, com as mesmas cunhadas provisoriamente, inicia-se então a cunhagem definitiva das barras superiores, para que as ranhuras fiquem completamente preenchidas. O processo de cunhagem definitiva se inicia com a colocação de uma cunha fixa
em cada ranhura posicionada na metade da altura do núcleo. Esta cunha é movimentada na ranhura sem o uso de fita de deslizamento até chegar próximo à sua posição prevista no pacote de chapas. Quando chega no local de fixação final, a cunha é fixa por meio de uma fita de deslizamento e calços de material isolante Rostamex, com espessuras de 0,25 ou 0,5 milímetros, conforme a necessidade. Esta cunha é colada com resina EM 849, que é aplicada entre a fita de deslizamento e a cunha e entre a cunha e o núcleo. Após a secagem desta cunha, inicia-se a colocação das demais cunhas. Para as cunhas chegarem ao seu local definitivo, elas são inseridas na parte inferior do núcleo e na parte superior do núcleo. As cunhas são batidas com calços de material isolante, tomando cuidado para não danificar nem o núcleo, nem a barra estatórica. Se o som for firme, deve-se continuar a movimentação, pois a cunha está fixa o suficiente. Se o som for oco, deve-se interromper a movimentação e acrescentar mais calços de Rostamex entre a cunha e as barras. Quando todas as cunhas forem colocadas na ranhura, faça o fechamento desta ranhura, tanto na parte superior quanto na parte inferior, colocando-se uma cunha especial, de altura diferente das anteriores, a qual é colada com resina EM 849. Caso ocorra algum dano na bobina durante a cunhagem, deve-se inspecionar e providenciar o reparo da região afetada, retirando-se toda a pintura semicondutora até chegar ao material isolante da barra e aplicar novas camadas remontadas de pinturas semicondutoras conforme a posição afetada, para que não ocorra a perda da qualidade do processo e problemas graves no futuro. Com as barras montadas nas ranhuras e já cunhadas, inicia-se a montagem dos calços radiais, tanto no lado superior quanto no lado inferior. Esta montagem é feita no fim da parte reta da barra, ou seja, no ponto em que a barra sai do núcleo estatórico. Os calços radiais são envoltos em feltro com resina e posicionados entre as barras inferiores e superiores. Para realizar a sua amarração, deve-se aplicar cordão de vidro SCHL 559 e proceder realizando uma amarração em forma de X entre barras adjacentes, superiores e inferiores. Após terminar esta amarração, é feita outra amarração que cobre o calço radial. Terminadas as amarrações, teremos todos os calços radiais cobertos por cordão de vidro e bem fixados às barras estatóricas. Após a conclusão da montagem das barras superiores, é realizado um ensaio preliminar de tensão aplicado nas barras. Neste ensaio, todas as barras inferiores e superiores são curto-circuitadas e aplica-se a tensão de 71,4 kV em corrente contínua durante 1 minuto. Estando as ranhuras já com as cunhas definitivas, os calços radiais já fixados e amarrados, e as barras não apresentando nenhum defeito em sua isolação, após o ensaio preliminar de tensão aplicada, inicia-se o processo de brazagem das conexões elétricas das barras estatóricas, também conhecidos como pentes. O processo de brazagem consiste em 2 etapas. A primeira é o treinamento da equipe utilizando corpos de prova. E a segunda etapa consiste na brazagem dos pentes das barras estatóricas propriamente dito.
Antes de iniciar a abrasagem dos pentes das barras estatóricas, deve-se aplicar uma proteção térmica à barra, com fita de amianto umedecida com água, abaixo da conexão, para evitar um aquecimento excessivo desta região. A abrasagem é feita com solda prata. O material é colocado entre os pentes da barra inferior e superior. Em seguida, inicia-se o aquecimento com o alicate de brasagem. A temperatura adequada da brasagem é em torno de 700 graus centígrados e deve-se completar com solda prata as regiões externas que necessitarem. Cada dedo do terminal de corrente é brasado separadamente. É escolhido um grupo de 10 barras e a brasagem é feita no primeiro dedo de todas elas. Depois, o segundo dedo de todas, e assim por diante, até brasar todo o pente. Este cuidado deve ser tomado para evitar o aquecimento excessivo da barra estatórica, o que prejudicaria o seu isolamento. Para a confecção do anel intermediário, enrola-se um tecido de fibra de vidro de 600 por 1000 milímetros, 3 mantas de fibra de vidro de 510 por 930 milímetros, impregnadas em resina, e uma manta de fibra de vidro de 255 por 930 milímetros. Após enroladas, realiza-se a fixação com cinta de fibra de vidro com 25 milímetros de largura. Para a impregnação de um segmento do salsichão, são necessários 1.325 gramas de resina, a qual é obtida pela mistura de 57% do composto de epóxi Novolaca e diluente reativo para resina epóxi, 5,6% do composto de endurecedor à base de amina, endurecedor à base de imidazol e epóxi Novolaca e 38% de pó de quartzo. O salsichão fica na metade da cabeça da barra, entre o núcleo e as conexões elétricas. A função do anel intermediário é permitir a amarração das barras superiores às inferiores, para, desta forma, aumentar a resistência mecânica do enrolamento, suportando assim forças devido à operação normal e curtos-circuitos do projeto. Depois das amarrações estarem prontas, inicia-se o processo de pintura com verniz isolante ISL 898.1. Para evitar o acúmulo de resíduo dentro da caixinha protetora, completa-se o enchimento existente de poliuretano com resina E10, composta pela mistura de 34,5% de resina, 5,5% de endurecedor e 60% de pó de quartzo. Para que se possa completar os circuitos elétricos do enrolamento estatórico, faltam os barramentos circulares que fazem as ligações para o neutro, para a fase e entre os grupos de barras. Primeiramente, é feita uma pré-montagem do barramento circular para ajustá-lo adequadamente. Devido à grande quantidade de impurezas na parte interna dos segmentos do barramento circular, por onde circula água pura, foi necessário realizar a decapagem de todos os segmentos e dos terminais de saída de fase e neutro. Tal processo foi realizado com auxílio de ácido clorídrico, Awetox NC, aplicado no interior do segmento. Espera-se alguns minutos e após realiza-se a lavagem e secagem com nitrogênio. Após o término, deve-se encaminhar os segmentos até uma estufa. Após o correto ajuste, desmonta-se o barramento circular para a realização da isolação do cobre. Para a isolação, utiliza-se 10 camadas de mica, fita de vidro e rostafã, intercaladas e impregnadas com resina ISL
898.1 da seguinte maneira: primeiro, mica; segundo, Rostafan; terceiro, Rostafan; quarto, mica; quinto, Rostafan; sexto, mica; sétimo, Rostafan; oitavo, mica; e nono, mica. Ao final, aplica-se uma camada com fita de vidro, de forma que, no fim do processo, o barramento tenha um diâmetro de 45,2 milímetros, o que nos proporciona uma camada de isolação de 3,6 milímetros. O segmento isolado é então levado a uma estufa para que realize o processo de secagem da resina a 80 graus, onde permanece por 5 dias. Para a confecção da resina ISL 898.1, deve-se preparar uma mistura com 60% de resina e 40% de endurecedor. Deve-se então misturá-los por aproximadamente 1 minuto e meio. Comparando com os demais geradores já instalados em Itaipu, esta espessura final ficou 0,8 milímetros menor devido à fita de mica utilizada a apresentar espessura de 0,15 milímetros, em vez de 0,25 milímetros, como utilizada anteriormente. Para compensar esta diferença na região dos suportes fixação, realizou-se um complemento na isolação, onde aplicou-se 2 camadas de mica e 4 camadas de fita de vidro impregnadas com resina epóxi EM 849. O processo de brasagem é executado de 2 maneiras distintas. Na primeira, brasa-se os segmentos de menor comprimento antes de realizar a isolação. E a segunda, realiza-se a montagem final dos segmentos já isolados e os brasa no local. Após o término da brasagem, prepara-se as isolações adjacentes à região brasada em forma de ponta de lápis, ou seja, retira-se as camadas de isolação de modo a garantir assim uma boa emenda entre as isolações, e aplica-se isolação na região brasada de modo que o conjunto final fique o mais uniforme possível. O processo de brasagem consiste de: primeiro, limpeza da região de cobre com lixa e pano umedecido em acetona ou metilacetileno. Segundo, montagem de anel de prata nas terminações da emenda. Terceiro, montagem da emenda. Quarto, aplicação do sopro de gás verde, 95% de nitrogênio e 5% de hidrogênio pelo interior do barramento. Quinto, brasagem da região externa com prata mais dura, liga composta de 5% de prata e 95% de cobre, a temperatura de aproximadamente 720 graus centígrados. Sexto, brasagem da região interna com prata mais macia, liga composta de 40% de prata e 60% de cobre, a temperatura de aproximadamente 620 graus centígrados. Sétimo, realizar teste de estanqueidade injetando-se nitrogênio a uma pressão de 16 bar por 30 minutos, verificando durante este período possíveis vazamentos nas regiões brasadas. Concluída a isolação do barramento circulado, monta-se as luvas protetoras do barramento na região dos suportes fixação. Para isto, aplica-se folha de Rostafan com dimensões de 100 por 200 milímetros, folha de papel Nomex com dimensões de 100
por 400 milímetros e finaliza-se com 2 camadas de fita de vidro impregnadas com resina epóxi EM 849. Concluída a montagem do barramento circular, é necessário realizar o fechamento das fases. Cada fase é composta por 6 circuitos em uma associação paralela, obtida através de um terminal de saída de fase, com mesma seção do barramento blindado, e outro terminal de neutro, que é bipartido, interligando 3 circuitos em paralelo por seção. Tal construção nos configura uma proteção de fase dividida, onde temos um TC para cada 3 circuitos montados do lado de neutro. Desta forma, conclui-se a montagem do enrolamento do estator. A próxima etapa será o ensaio de tensão aplicada de final de montagem com enrolamento vazio, isto é, sem água pura.